Oi pessoal da KTV. A Josina Ziaya Machel é filha do primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Moisés Machel, e a líder humanitária, política e ativista social moçambicana Graça Machel, que mais tarde se casou com o político sul-africano Nelson Mandela, se tornando nesse caso o padrasto da Josina Machel. Ela nasceu em Maputo em abril de 1976. Ela recebeu, quando nasceu, o nome da primeira esposa do pai, Josina Machel, que era também ativista feminina. O pai da Josina morreu em um acidente de avião, que muitos acham ter sido assassinado, quando ela tinha 10 anos. E quando a mãe se casou com o falecido Nelson Mandela, elas se mudaram para a África do Sul. A Josina é ativista de direitos humanos em Moçambique e foi considerada pela BBC como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. A Josina Machel estudou Sociologia e Ciência Política na Universidade de Cidade de Cabo e depois estudou o mestrado na London School of Economy, na mesma disciplina. A sua dissertação de mestrado tinha o título de AIDS, doença de pobreza ou de patriarcado. E o resultado da sua pesquisa foi publicação do artigo com comportamento sexual inseguro entre as garotas escolares em Moçambique, que é uma questão de gênero e classe. E também é defensora de violência doméstica para com as mulheres, como ela, que sofreu uma violência em outubro de 2015 com seu ex-parceiro, Rufino Licoco, um empresário moçambicano que atacou violentamente, que teve que remover um dos seus olhos. Que até dezembro de 2020, a Josina Machel ainda não tinha recebido a justiça. E como sobrevivente de abuso doméstico, a Josina transformou seu trauma pessoal em um esforço coletivo, fundando o movimento Kuhlula, que é em Xhosa, língua tradicional de Moçambique, que significa renascido. E aproximadamente 3 meses atrás, rolou nas redes sociais do seu novo relacionamento com o cantor moçambicano Zico da Silva, onde houveram chuvas de felicitações ao casal. E esteve também nessa semana numa entrevista com a Tânia Matsinha, da TTV. Assista ao vídeo e tire as suas conclusões sobre ela. E deixa nos comentários. E se gostou do vídeo, por favor, subscreva-se ao canal, pois o canal precisa, e agradece. Até! Prestígio ainda continua a ser, mas pronto, eu depois descobri que não tenho fibra para soldado, então mudei. Por exemplo, depois eu queria ser médica, mas na altura, já pequena, eu disse essa coisa de estudar muitos anos para ser médica, não vou ter tempo, então desisti. na altura em que meu pai faleceu, eu já estava na escola de dança há cerca de 7 anos, não, talvez 6 anos, e nessa altura eu tinha decidido que eu queria ser bailarina, queria mesmo, e foi sempre o grande sonho da minha vida, era fazer dança profissional mesmo. Quando tu pensas no teu pai e olhas na agressão que tu passaste, o que é que te ocorre? O que é que ele diria? Não sei, não imagino, porque é uma dor muito grande. Pais, não é? Cuidarem dos filhos e darem do melhor que podem, proteger o máximo que podem. Quando os filhos já são independentes, de repente entram por dentro da casa e perderam um olho, ou perderam outros membros. E há muitas de nós que infelizmente os pais só veem que, olha, morreu. Um outro ser humano magoou a minha filha ou matou a minha filha. Eu não imagino o que isso é. Eu aprendi a viver com essa dor na cara da minha mãe e dos meus irmãos, porque durante muito tempo eu sentia, eu via que os meus irmãos não conseguiam sequer olhar para mim, eles olhavam de esquerda, até habituarem-se que a Jó agora é assim. Então, e a minha mãe, actually, de vez em quando, até há pouco tempo, ela às vezes dizia, eu não me conformo
que a minha filha está assim. Então eu imagino, não é, o que o meu pai havia de sentir, mas olha, há muitos pais nesta sociedade nossa que infelizmente passam por isso. Uau, e eu não imagino o que a tua mãe, ela vive, teve que viver isso. Eu como mãe, uau, é um pouco profundo. A Josina, quando olha para o espelho, além de ver a sua beleza pessoal, porque acredito que o espelho lhe faz lembrar diariamente a agressão que passou. Já chegou a uma fase já consegue olhar para o espelho e não ver aquele trauma, não por um segundo passar por aquele trauma de novo? Agora já, porque sabes, nós como seres humanos temos uma grande capacidade de adaptar-nos à realidade, por mais dura que seja. Então, o que acontece é que eu acordo agora e o que me faz lembrar a agressão não é olhar no espelho e ver a minha cara com defeito. O que me faz lembrar a agressão é acordar e a perceber que o outro olho não vê. Porque eu ainda, de certa maneira, sonho como se tivesse dois olhos, como se estivesse a ver. Porque é do brain, não é? É do cérebro. Sim. Então, quando acordo, é que depois me apercebo que ok, eu não consigo ver. Ou então, se é, por exemplo, durante a noite e eu preciso de mexer no quarto e não acendo a luz, os móveis me vão recordar que eu não consigo ver, porque eu vou batendo em móveis que estão no meu caminho, às vezes, ou numa certa direção. Então, mas já passei aquela fase em que eu olhava para o espelho todos os dias e confrontava-me com aquela realidade. Agora já penso que é o bom da vida, né? É que nós nos adaptamos, nos refazemos e criamos uma nova existência dentro desse contexto, de tal maneira que eu tentei durante uma altura usar um olho artificial, que era para ver se pelo menos a intenção até era para que as pessoas não ficassem chocadas quando olhassem para mim, porque eu ainda tenho essa experiência. As pessoas, quando me encontram, quando eu me apresento pela primeira vez, tu vês na cara das pessoas, eles tentam entender o que aconteceu aqui. Então eu tentei durante uma altura reduzir esse tipo de impacto, porque é duro também, estás todos os dias a ver as pessoas assim. E eu achei que também seria uma forma de fazer com que os meus filhos se esquecessem do trauma. Mas os meus filhos foram os primeiros a dizer: mãe, nós já estamos habituados a ti assim, então não te esforces em fazer isso. Se tu estás confortável, tu podes ficar sem olho. Então, isso para mostrar que uma família nunca mais volta a ser a mesma depois de uma agressão como esta, mas adaptam-se. Adaptam-se. Então, a Josina é literalmente parcialmente cega. Eu sou parcialmente cega. Eu agora estou a conversar contigo a uma parte desta sala que para mim não existe, é tudo preto. Faz isso. É verdade. Então, tu consegues me ver deste lado? E é por isso que acabamos tentando assim nesta conversa, porque assim eu consigo te ver. Se estivesses nesta cadeira, Se eu estivesse nessa cadeira, eu tinha que estar sentada de um ângulo que tem que olhar mesmo de frente, porque o resto não existe. Eu agora estou assim a falar contigo, não é? Daqui para frente, metade quase minha, né? Tudo isto é preto, não existe. Vamos lá imaginar um cenário em que tanto as mulheres que hoje proteges através do teu projeto, aquelas que olham para aquele espelho e não conseguem sair daquele trauma e decidem, outras por vezes decidem tirar as suas próprias vidas por causa de seja lá qual for a agressão que possam ter passado. Neste caso temos um cenário em que tu conseguiste, mas podias também não ter conseguido.
para as mulheres que estão ali em casa e que passam por estes cenários, como é que aconselhas a não irem para o extremo, a adaptarem-se, como estavas a dizer, e chegar a um momento em que dizes, ok, eu daqui para frente tenho que seguir num novo contexto? Eu penso que o mais importante é que nós temos que arranjar temos que ter uma razão para viver. E isso ajuda muito para que nós possamos refazer. Porque é normal, quer dizer, que uma mulher se agarre àquilo. Eu também me agarrei àquela realidade durante muito tempo. Eu pensava que a minha vida... Eu pensava que eu não era capaz de sorrir outra vez. Eu pensava que há certas coisas da vida que eu nunca mais havia de ter o prazer de viver de forma positiva. Mas eu tive que falar comigo mesma. Para mim, a grande razão de superação foram os meus filhos. Eu tenho um rapaz, né? Tenho uma filha e tenho um filho. Eu não posso transmitir este sentido de derrota para os meus filhos, porque eles são crianças que foram afetadas, que têm um trauma porque a mãe foi agredida, não é? Se eu não presto atenção à maneira como eu passo esta mensagem e como eu passo pelo processo de superação, eu posso acabar com um rapaz que fica vingativo, que fica com a mágoa, e o resultado pode ser que ele também se torne abusador. Eu posso também criar uma situação em que a minha filha pensa que abuso é normal e que ela pode, então, daqui a uns anos, ela vem a ter relações nas quais ela é abusada. Então é preciso ter muita consciência disso. Nós temos tendência de pensar que uma mulher abusada é só um silo, é só ela, não é? Sim. Mas é sempre preciso pensar no impacto que tem nas pessoas à volta. Porque não é só a família, mas é depois os amigos, e depois é a sociedade que tem impacto nisso. Então é necessário que sempre nós pensamos que tem um efeito, não é, colateral muito maior. E para essas mulheres que ainda estão aí, eu só quero que elas saibam que deem-se tempo a si próprias, mas acreditem em uma coisa. A primeira coisa que uma mulher tem que acreditar é que ela não merece ser violada, ela não merece ser agredida. Portanto, se tu acordas todos os dias e dizes, isto foi um crime que foi cometido contra mim, eu não permiti, eu não convidei, e eu não aceito que eu seja tratada desta forma, isso vai te ajudar a reviver e a criar as forças. Vai levar tempo, mas é preciso também chamar a atenção a uma coisa. A nossa sociedade tem que se tornar uma sociedade muito mais atenciosa, muito mais carinhosa, e que ajude realmente a uma mulher a refazer-se. As nossas sociedades, em particular ainda em Moçambique, ainda é muito opressiva também para mulheres. A tendência é, tu foste abusada, o que tu fizeste para ser abusada? Tu mereceste ser abusada, tu provocaste, tu convidaste este tipo de comportamento, e então depois, olha, agora que aconteceu, vamos te esconder, não é? Tu não podes falar sobre este assunto, não podes levar o assunto à justiça, vamos deixar resolver isto aqui entre família. Mas isso só aumenta o tamanho aumenta a vitimização. Eu já fui vítima de abuso, mas eu depois torno-me vítima da sociedade olhar para mim como vítima e querer me manter naquele nível. Então é um ciclo vicioso muito perigoso, e que nós temos que começar a ter consciência disso e lutar contra isso diariamente, de dentro das famílias até as unidades maiores. Uau, that's profound. Isso é muito profundo. Sinto muita gratidão pelo sistema judicial, e que apurou os factos, investigaram os factos e chegaram a esta conclusão. O crime de violação ou de violência doméstica ou violência baseada no gênero é o único crime no mundo no qual a vítima, de certa maneira, tem que provar que o crime foi perpetrado contra ela.
A vítima tem que provar. Eu, como vítima, vamos lá dizer, se eu tivesse sido violada, eu depois tinha que ir ao médico e submeter-me a exames que mostram que eu fui violada. Se eu não mostrar esses testes, a sociedade, quer dizer, as instituições assumem que tu não foste violada. É contrário de um ladrão. Tu já viste? Quando uma pessoa vai e rouba uma galinha dentro da casa de alguém, não é? Nós imediatamente chamamos a pessoa de ladrão, não é? Sim. E o ladrão é que tem que provar que não roubou. Mas quando é um crime de violência, é o contrário. Uma mulher, primeiro, tem que provar que ela foi agredida. Ela tem que provar que a pessoa X é que agrediu. E parte-se do princípio que até a justiça decidir, ele não toma, não assume. Mas tu já não tens olho. Tu já não tens olho. Tu já não tens olho. Tu já foste violada, mesmo que seja sexualmente. O período em que tu foste violada já aconteceu. Mas as pessoas, à vontade, olha, é o suposto agressor, o suposto violador. Não se confirma. Não se confirma, tu tens que confirmar. E tu tens que confirmar de formas mais cruéis e mais brutais. Tu tens que chegar a uma sala na qual as pessoas que estão ali sentadas, e muitas vezes até são homens, não é? Tu tens que sentar à frente e relatar segundo por segundo do que aconteceu. E se tu não convences aquelas pessoas que realmente aquele crime aconteceu, olha, então estás a ver o assunto de justiça. E é que nós temos que criar o conceito de justiça social nas nossas sociedades, em que começas a tratar este tipo de crimes de forma diferente. Porque um ladrão, levou galinha, pronto, mas agora uma mulher que foi violada, não, tu ainda vais levar 5 anos a provar, e ainda corres o risco de, depois de teres todas as evidências, os juízes acham que não, isto aqui como aconteceu entre 4 paredes, não houve crime. Não houve crime. Não houve crime. Apesar do crime de violência doméstica é reconhecido no nosso país. E sabemos que uma das grandes características da violência doméstica é que acontece em 4 paredes. Ninguém liga, não é? Sim. Um namorado ou marido não liga para os vizinhos ou para a família e diz, olha, venham cá porque eu vou bater a minha esposa. É o contrário, não é? Mas quando isso acontece, essa simples razão de não ter havido testemunhas é suficiente para se, não é? Ilibir, como se diz? Ilibir. Mas os testemunhas, o olho, eu estou a repetir o olho, mas já não está lá. Sim. O olho não está lá. Sim. Então, se não há testemunhas, existe a possibilidade de uma mulher se picar o olho, porque a implicação é essa, que tu te picaste o olho e disseste que alguém te agrediu. Existe a possibilidade de alguém trocar a sua face para provar algo a alguém? Acho interessante o que tu estás a dizer, porque esse foi um dos argumentos usados contra mim. É que eu magoei-me a mim mesma para tirar algum benefício, não é? E o benefício partiu de querer ser uma ativista social ou queria dinheiro, foram grandes insultos que foram feitos. Mas, Tânia, sabes, o cartão de visita de uma mulher é cara.